De acordo com a Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais da Bahia, ARPEN, que reúne dados fornecidos pelos cartórios, em 2021 foram contabilizados 178.208 nascimentos. Conforme a entidade, um total de 4.782 registros a menos que 2020, primeiro ano da pandemia. É bem certo que a razão desse fenômeno seja mesmo a pandemia, né? O receio das famílias brasileiras, né, fazerem um planejamento familiar nesse período de instabilidade no âmbito da saúde, né, da saúde pública. Quando a pandemia surgiu, só os serviços de alta necessidade foram mantidos abertos, tá? E dentre deles, a gente pediu para que os ambulatórios de reprodução humana, de planejamento familiar, se mantivesse aberto. O que se continuou foi o pré-natal, claro, gravidez sem parar, depois estavam grávidos, e a parte de planejamento, contracepção, foi estimulado, tipo assim, gente, parem todos de engravidar por enquanto, até a gente tentar entender o que está chegando. Se algumas pessoas tiveram a possibilidade de adiar os planos de ter um filho, outras não tiveram a mesma chance. Isso porque muitas mulheres já estavam grávidas quando a pandemia foi oficialmente decretada no mundo. Foi o que aconteceu com Manuela, que deu à luz nos primeiros meses de pandemia. O lugar onde eu tive meu filho, que foi um hospital, né, era uma enfermaria, então eu não ficava só. Era eu e tinha outras mães. E era difícil conviver com a incerteza e outras pessoas compartilhando o quarto com você, que tinham outros comportamentos distintos, que, ao meu ver, eram, né, perigosos, de ver pessoas, de estar preocupado com a Semana Santa. Então, eu escutava histórias. Para dar vazão aos sentimentos, a psicóloga decidiu escrever a rotina dela e do filho por um ano, desde o primeiro dia de vida dele. O resultado foi a publicação de um livro. A minha intenção original era tentar pôr em palavras coisas que me angustiavam, coisas que eu estava pensando, as minhas tentativas de elaboração. Eu elegi esse tempo que foi o primeiro ano de pandemia e o primeiro ano do nascimento do meu filho. Então eu conto histórias que giram sobre o puerpério, mas também estão dentro de um contexto mundial que nós estamos vivendo. Além de imposições no modo de viver o cotidiano, a pandemia pode ser responsável pela redução no número de partos prematuros. É o que afirma esta médica. A taxa de parto prematuro, não por Covid, taxa de parto prematuro diminuiu. Por quê? Porque as mulheres estão menos estressadas. Elas estão mais quietas em casa, por mais que estejam trabalhando, mas dormem mais calmas. Os pais, no caso mãe e pai, eles estão tendo a oportunidade de vivenciar o crescimento de seus filhos dentro de casa, sabe? Então, é um outro vínculo que se estabelece. Ainda no que se refere ao número de nascimentos, se eles voltarão à casa dos 200 mil registros, as opiniões são distintas. Esse sentimento, né, de intranquilidade ainda pode se refletir em números agora em 2022, né, e serem comprovados ainda no início de 2023. Graças à vacina, a gravidade da Covid diminuiu bastante. Já temos a vacina e agora a vida continua, né?